E graças ao seu poder criativo, esses seres certamente muito pequenos animarão as estrelas onde quer que as circunstâncias sejam favoráveis. 124. Com esta vida cósmica então, cuja tendo que admitir a existência de acordo com as premissas que foi e será eterna e em toda parte, identificamos agora o eu. Agora, antes de prosseguir no argumento, consideremos a posição lógica dos vários conceitos e proposições introduzidos acima. Isso é ainda mais necessário para evitar que seja colocado ou interpretado mais do que o que foi declarado. Os nomes acima já têm um significado, embora não fixo, e é sábio defini-lo estritamente. A teoria da descendência já foi expressa por Empédocles, que dizia que na luta pela existência perecem os inconvenientes, ou seja, o que sobrevive deve ser conveniente. Sua voz profética morreu, e foi Darwin quem elaborou a ideia em detalhes, depois que Herbert Spencer, independentemente dele, tirou dela as conclusões gerais. Darwin, com base em um grande número de observações, cujos princípios orientadores acabamos de apresentar, demonstrou de forma convincente que as espécies devem ter surgido de progenitores comuns. E ele explicou a descendência e provou que era necessário, supondo, novamente com base em uma massa de fatos documentados, que os caracteres dos pais passam para a prole por herança. Além disso, a prole, no entanto, em alguns relacionamentos, embora sem importância, variam de acordo com o tipo e, finalmente, a desnutrição, a falta de prole e a morte colocam os inadaptados ao meio ambiente em desvantagem. De modo que, por meio da seleção natural, as criaturas mais adaptadas gradualmente obtêm uma vantagem decisiva. Nossa teoria difere dessa teoria darwiniana, pois enquanto a seleção no darwinismo é explicada apenas pela influência do ambiente, deixamos completamente em aberto por enquanto se uma seleção deliberada produzida pela criatura não ocorre ao mesmo tempo. Deixamos em aberto se os germes primitivos já não tinham disposições fortes. Sim, nem mesmo discordamos da opinião de que, no 125 seleção a ação da substância viva sozinha é decisiva, como se a seleção fosse como o desenvolvimento de um germe, ou como um metabolismo, embora não de uma célula, mas de um organismo mais poderoso, como a vida terrena. Basta dizer que, por enquanto, não estamos tomando uma posição decidida explicando a formação por compulsão de fora, bem como por pressão de dentro e também permitindo que a seleção tenha esse caráter duplo. Pelo menos por enquanto, não reconhecemos um motivo para nos comprometermos ao extremo e assim permitir que a ação e a tolerância fluam juntas, mas apenas especificamos nossa posição mais tarde. Mas já neste ponto damos as boas-vindas à teoria de De Vries como uma concessão. O darwinismo extremo viu-se compelido a admitir também enormes variações do tipo, que não provém de compulsão externa, mas se explicam como disposições germinais. Estas são as mutações de De Vries que realmente são observadas e parecem explicá-las sozinhas, como na transição de um tipo adequado T para um tipo remotamente adequado T2, entre os quais não há nada além de estágios de transição inadequados que fazem a transição de T de vagões que e aqueles capazes apenas de pequenas e inconvenientes variações não perecem na longa e perigosa marcha muito antes de chegarem ao T2. Mas toda a teoria de Darwin padece do defeito de pressupor, mas não fornecer, uma definição estrita de expediente. Porque se você explicar um tipo funcional como um tipo permanente, conceitualmente estará andando em círculos. É preciso o conceito de conveniência para poder prever quais tipos durarão. A ideia de conveniência exige, portanto, uma formulação estrita. O que temos em mente quando falamos de conveniência foi expresso pelo processo Limes, onde a construção é baseada no Magid. Mas a palavra Magid não tem significado sem outras adições. As condições B sempre devem ser especificadas para que o Magid tenha um conteúdo claro, um ser precisamente determinado. Mas, se as condições B também forem mencionadas, não afirmamos de forma alguma que o processo de reprodução pelo qual o Magid deve ser construído é apenas P 126. Tem um único Limes. De acordo com as condições B, o ambiente poderia mudar ritmicamente, e então a criatura também passaria por metamorfoses, que ora poderiam se aproximar disso, ora de Machade.
Além disso, seria possível que a partir de certo ponto a seleção se tornasse completamente indiferente, pois não existiria mais um motivo de diferenciação segundo as condições B. Finalmente, o criador pode se enganar ao assumir que está seguindo a condição B, pois ele poderia realmente ser guiado por condições mais estreitas B, de modo que não é produzida a Majd definida por B, mas aquela determinada por B. O que realmente afirmamos é apenas isto, que se as condições B determinam uma ação conveniente, um Majd como lime surge através do processo de reprodução acima, e que sua ação é automaticamente aquela ação conveniente. E também reivindicamos a recíproca do teorema se a série Gn tiver um limite. Mas se a série tem uma multiplicidade de limites, por exemplo, como as criaturas na Terra se aproximaram de uma multiplicidade de tipos, todos os quais parecem ser convenientes em si mesmos, então teríamos que escrever cada limite em sua própria conveniência, e o conceito de ação expediente não seria mais claramente definido. Neste caso, as condições B não são tais que uma única ação lhes corresponda como a mais conveniente ou absolutamente conveniente. Tais condições poderiam ser facilmente imaginadas como não envolvendo nenhuma punição para qualquer ação, ou nenhuma punição previsível de qualquer espécie, de modo que a seleção determinada por tais condições não teria um caráter uniformemente persistente. Ou, alternativamente, que consideram espécies inteiras de ação a serem punidas e recompensadas igualmente, caso em que a seleção poderia de fato produzir tipos, mas devido à sua falta de certeza também apenas tipos variáveis dentro de limites amplos. O conceito de Majd, entendido puramente intelectualmente, parece ser idêntico ao inconsciente de von Hartmann, exceto que von Hartmann fala do inconsciente como tal. Vi 127. Ao fazê-lo, no entanto, perde todo o caráter, pois uma conveniência incondicional é um conceito que leva aos mesmos erros de raciocínio que o absoluto ou o infinito, e pela mesma razão que o que é apenas um é apreendido como um reconhecível processo de coisa ou lei de série. Mas também escrevemos uma conveniência condicional a toda a vida terrestre. Assumimos que ele deve ocupar o posto avançado na Terra, aproximar-se o mais próximo possível de um dos Mágides terrestres, lutar pela permanência e apenas desocupar a posição após uma luta heróica. E a criatura, especialmente o ser humano, que serve a esse propósito, age propositalmente no sentido de todos os seres vivos. O que pode se desenvolver a partir disso não pode ser previsto. Seria possível para o homem tentar se mudar para outro planeta e assim garantir uma existência eterna. Mas, seja como for, não temos escolha a não ser cumprir nosso dever como o soldado Mágido entende, que cumprirá a tarefa que lhe foi atribuída sem questionar. Agora, esse processo pelo qual conceitos reais são inventados, sentenças reais concebidas e então testadas, que aparentemente só se aplica aos nossos cientistas naturais que discutem sobre elétrons, éter, etc., é realmente antigo, pois segue das premissas que sempre foi realizado por substância viva, pois a realidade de seu ambiente é de imensa importância para a substância viva. A partir daí, ele experimenta influências que agem sobre ele como estímulos e, adaptando-se a eles, tem um sentimento múltiplo. Agora ela continua a sintonizar-se com os estímulos frequentemente repetidos em seu entorno imediato. Portanto, ela reconhece tais estímulos de alguma forma e faz o teste sensorial sobre eles. A influência frequentemente repetida torna-se, assim, conforme ela se conforma a ela, uma influência frequentemente testada. A coisa e seu teste de sensação são quase um e o mesmo para a substância viva. Mas se a expectativa da substância viva for enganada, ela estará sujeita à seleção e será danificada. Somente aqueles indivíduos. 128 permanecerá, cuja expectativa se adapta. É assim como se as sentenças reais fossem recém-formadas, ou seja, aquelas que ainda não foram testadas. Pois os testados e comprovados, ou seja, os permanentes, são fixados pela memória. Assim, através da substância viva, uma seleção dos conceitos e proposições reais ocorreu continuamente e, de fato, em qualquer ambiente que lhe oferecesse as condições de existência. Além disso, esse processo ocorreu indefinidamente. Segue-se que as cognições automáticas e imutáveis da matéria viva são cognições maquídicas, válidas em qualquer ambiente onde a matéria viva tenha encontrado condições de existência.
portanto, como adequados para o teste intelectual da realidade. Essas cognições indispensáveis se apresentam antes de tudo, pois carregam um caráter cósmico e são uma shade. Além disso, entretanto, pode haver cognições telúricas que a substância viva adquiriu primeiro na Terra e, portanto, não são inteiramente magídicas, embora medidas por padrões humanos tenham quase o mesmo caráter. Os testes de realidade intelectual mágid da matéria viva são reconhecíveis por sua natureza automática e irresistível. Eles coincidem, portanto, com aqueles que Kant, precisamente por esse caráter, chamou de cognições a priori. Porque, por sua natureza, como testes automáticos e intelectuais da realidade, eles precedem necessariamente toda experiência, em que cada experiência particular despeja um conteúdo. Uma facilidade altamente conveniente para germes primordiais que, ignorando onde podem terminar, devem aguardar uma experiência de tipo bastante vago. Tais testes de realidade são tempo, espaço e causalidade. Para os três são indispensáveis. A realidade deve revelar-se nas formas de tempo, espaço e como uma influência, das quais a ameba tem uma convicção tão certa para o seu ambiente quanto o homem. Essas cognições são automáticas, ou seja, mágid, e algumas centenas de milhões de anos do progresso não faz diferença.